Eu estou falando aqui em nome do subcomitê do Sistema Lagunar. Vim a pedido, um convite atendendo da Dionê, o sistema colegiado. Então eu vou tentar trazer aqui o que o CLIP vem fazendo, lembrando que o CLIP tem quando eu falo CLIP, até falo também da prefeitura, tem ONGs, tem o governo do estado, que anda meio sumido, o INEA deu uma de avestruz, sumiu, mas já está, eu vi a técnica do INEA, estão reaparecendo, nós estamos insistindo muito para o INEA participar, né? Estão voltando, Kátia, porque esse processo está muito rico e vai ter muita inovação. E a gestão de lagoas feita pelo INEA ainda é herdada da Serra, é uma coisa muito atrasada. Se você olhar, a lagoa de Araruama foi recuperada por causa de um consórcio. O governo do estado veio a reboque, o Axel está lembrado disso. Então, está na hora de pegar aquela garotada do INEA, os concursados que entraram agora estão perdendo, a gente já chamou várias vezes, estão perdendo uma oportunidade. Porque eu não tenho dúvida que daqui, dada essa massa crítica de discussão, vai sair coisa muito interessante. E, finalmente, uma luz no fim do túnel para a gente não enterrar essa síndrome do voo de galinha do estado do Rio de Janeiro. Todas as iniciativas aqui do Rio de Janeiro acabam em voo de galinha. Até o VLT. É ou não é? Marcolino, lembra? Qual era o grande programa do Brizola? CIEP. Voo de galinha. Não é? Não dura nada aqui. Mas vamos lá. Bom, então aqui, essa pintura de 1849 é um francês ou italiano, não lembro, uma pintura, e ali mostra a Lagoa de Piratininga. Talvez seja a primeira pintura da Lagoa de Piratininga vista de cima. Tem uma do Debré antes. E isso aqui, é o Corcovado. O Dom Pedro I abriu uma trilha para ir para cima, e isso virou uma atração turística, que na verdade o Cristo, quando foi colocado lá, só consolidou, lembrando que na época do Dom Pedro, o Pereira Passos, que um dia logo depois foi prefeito, construiu o trenzinho até lá ao topo, onde virou uma atração turística. Então o Cristo Redentor, quando terminou a obra em 31, só consolidou esse atrativo turístico. Então aqui a lagoa, vocês podem ver ela bem cheia, né? Ela bem cheia, aqui a ilha do Tibau. Aqui está o Parque Estadual da Serra da Tiririca, lá, o mais importante do estado do Rio de Janeiro. Aqui repara Niterói como era desabitado, né? Em 1849, quer dizer, já era a Vila Real de Praia Grande, estava começando, né? Está aqui, né? Isso, Mas esses dois aqui estão lá em cima, 710 metros de altitude, e aqui a Lagoa de Piratininga. Isso aqui eu só coloquei por uma curiosidade. Então, assim, definições básicas que eu vou passar, eu acho que já muitos falaram aqui, o que é lido, canal de Camboatá, né? O lido é a faixa de terra, como os pescadores antigos chamavam, né? Entre a lagoa e o mar, e o Gonzalo mostrou isso muito bem. Aqui a bacia das lagoas, né? Aqui, ela fecha aqui na entrada da lagoa, da Baía de Guanabara, segue pelo Morro da Viração, pega aí outros morros, a Serra da Tiririca fecha no limite com Maricá. A Lagoa de Itaipu, a Lagoa de Piratininga, o antigo lido, o canal e o canal de Camboatá. Aqui uma foto minha, que essa foto eu dei muita sorte, não vou para Belo Horizonte. Enfim, é a única que ficou boa, tirei muitas. E com máquina vagabunda. Aqui, 52 km², tem a superfície, né, da bacia, e sem as lagoas, são 9% da terra é ocupada pela lagoa, né? O que pode falar aqui interessante, mas... Bom, já foi falado, o número de bairro, 70 mil habitantes, no censo de 2010, hoje deve estar... Quantos que vocês estão trabalhando com 80 mil? Já chegou, você acha? 70 mil? Aqui, um mapa do Elmo Amador, que retrata
como era a região antes de 1500. Então vocês veem aqui em torno, né, tudo isso aqui era superfície quando as lagoas enchiam em 1500. Né? Era o que a gente chama de leito maior sazonal. Aí explica essa geologia ou exatamente a questão que o Gonzalo estava falando. Né? Todas essas terras aqui são chamados solo hidromórfico. São terras que, por exemplo, quando construíram a Vila do Pan, era esse tipo de composição geológica, esse tipo de solo hidromórfico, rachou tudo. Se você não fizer a estaca lá na rocha, esse material é um solo mole e você tem sérios problemas de estabilidade, e foi o que aconteceu na Vila do Pan. Né? Claro, você não vai estaquear a rua, então as ruas todas racharam, as calçadas, e esse vai ser o destino de muitas construções aqui no futuro, infelizmente. Aqui, já mais na frente, né? Esse mapa é do Lamego, né? Pode ver aqui a grande superfície de área inundada do solo hidromórfico da Lagoa de Itaipu, e aqui não está bem representado a de Piratininga, ele não, com os recursos da época não deu para representar. Aqui já mostrou, foi o que o Gonzalo mostrou, né? Nós do CLIP adotamos algumas terminologias, tentamos adotar que era usada pelos pescadores em 48. Aqui, por exemplo, essa região toda aqui chamava-se Espraiado do Jacuné. Esse era o nome daquela época. Espraiado é que a água espraia. Mas o mapa é de 1918. Não, esse aqui é do Leogênio, é 48. 18? Bom, ele fez em cima do mapa que as Forças Armadas fizeram. Então aqui todas as intervenções, né, que aconteceram desde 46, eu não vou entrar em detalhe, o Gonzalo já colocou muito bem, desde o canal de Camboatá, de 46, passando pelo canal de Itaipu, né, a ciclovia, o vale de cintura, a vala de cintura, a comporta, depois o túnel do Tibau, a drenagem do Parque Ilha Tibau, outra voo de galinha. Esse foi um voo de galinha. E o túnel da comporta do Itaipu também foi do Tibau também foi outro voo de galinha, porque ele não foi terminado. E tinha aqui uma pessoa me falando, e eu não vou dizer quem é, e se vocês falarem que eu falei, eu também vou dizer que eu não falei, que suspeita que ninguém entrou no túnel para atestar que esse túnel não foi terminado conforme o projeto. O pessoal da engenharia sempre fala para mim que é uma das obras mais complicadas de túnel, porque você nunca tem a quantidade de furo necessária para você conhecer perfeitamente a rocha. Né? Então aqui eu só vou acrescentar daquilo que o Gonzalo falou, outras iniciativas que foram, vamos dizer assim, talvez as mais significativas, que foram o Parque Estadual da Serra da Tiririca, ampliado para pegar o entorno, a FMP da Lagoa de Itaipu, tudo bem que é um decreto, mas preserva a atuação do poder público lá para reduzir a quantidade de invasões, etc. A Reserva Extrativista Itaipu e o Parnit, que com a criação do parque permitiu agora todo esse planejamento de ocupar e transformar a orla da Lagoa de Piratininga. Né? Se não fosse o Parnit, a gente não estaria aqui conversando. Então, vamos lá. Quais são as causas de degradação? Né? A ocupação caótica da bacia das margens, desde 45, exatamente como o Gonzalo falou, estou falando toda hora no Gonzalo. O plano estrutural de Itaipu, que a gente reputa como Brumadinho de Niterói, e os loteamentos na margem de Lagoa de Piratininga e até dentro d'água. Alguém falou aí que ganhou 4 lotes dentro d'água. É o supra-sumo da ganância, né? Um lote subaquático, a gente ria, né? Nos anos 80, depois que descobriu isso. Niterói tem lote subaquático vendido dentro d'água e teve pessoa que comprou. Quer dizer, isso se eu fosse fazer um stand-up comedy, eu começaria por aí. Esgoto, canalização de córrego, enfim, tudo isso aqui conduz para a causa da degradação. Né? Aqui, Brumadinho, então aí o nosso Brumadinho é esse aqui, ó.
Esse é o grande, esse foi o maior impacto da história de Niterói e até hoje está rendendo, porque tudo isso que a gente está discutindo aqui, em grande parte, não foi só o esgoto. Isso é irmão siamês, é o esgoto e esse projeto aqui, que na época algumas pessoas aqui lembram, né? O Jefferson lembra, o Marcolini lembra, o Axel lembra, o Gonzalo, enfim, as pessoas que têm mais idade, eu não lembro. Mas esse projeto foi o nosso Brumadinho. Está aqui ele, né? Como ele foi concebido, todo ele. E aqui, isso aqui que não foi para frente, porque as estacas afundaram todas. Eles tentaram economizar, como o Jefferson falou, não estaquearam na rocha, solo hidromórfico afundou. Uma beleza. E aqui a belezura que ficou. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Né? Aí é a tempestade perfeita. O fundo da lagoa já era alto. E aí, quando reduz o nível da água, o fundo se aproxima da superfície e fica uma lâmina d'água minúscula. E aí, o que começou a acontecer, tudo vem a reboque. A terra, a lagoa, de repente, ela diminuiu e aí se ganhou, de um dia para a noite, terras para serem loteadas e pessoas incautas para comprarem lote dentro de brejo. E aí, claro, depois a pessoa vai começar a ver o problema que é morar num lugar que a descarga, quando você dá, ela volta em vez de ir para baixo. Então aqui, e aí, nós fomos o grupo do clipe e outro, fomos ver para o passado, por que aconteceu isso tudo, como foi, porque muita coisa se perde com o tempo, né? Havia um pacto com o governo do estado de manter esse canal aqui, a Aveplan tinha que manter. Assim não fez nada. Então, assim, é uma sucessão de coisas que foram se somando e aí deu nisso que deu hoje, Itaipu minúscula. E aqui, vocês terem ideia, né? Isso aqui é a superfície da lagoa vazia, ok? Olha essa lagoa de Piratininga de Itaipu, elas iam a 1,6 metros acima do nível do mar. Na cheia máxima maximorum, quer dizer, aquela cheia que não é a mais frequente, né? E aí, quando o Jamel, que é especialista em geoprocessamento, fez essa poligonal, e a gente lançou no Google Earth, e via aqui, 1,6 ia até o Corpo de Bombeiro, no caso de Itaipu, né? E depois veio o professor Gilberto, fez a medição na linha de deixa, lá da pedra. E qual foi a vazão máxima que encontrou? 1,6. Exatamente. E aí, vai mais um. Perguntamos para um pescador antigo de Itaipu, sem falar nada. Seu fulano, não lembro o nome dele, passei 1h30 conversando com ele. Quando a lagoa estava cheia, até onde ia? Até o Corpo de Bombeiro. Exatamente onde o Jamel fez a simulação de cota. Então, foi assim o golpe perfeito. Aqui o esgoto, né? Aqui um bem, né, de alguém bem alimentado, e aqui a quantidade de produtos por ano de uma pessoa bem alimentada, que vai a churrasco, vai a rabada somente, né? Não é não, Celso? Aí, bom, cada pessoa produz 130 kg por ano, né? Aí nós ficamos simulando algumas informações, algumas coisas. Daria 9.470 toneladas para 70 mil habitantes na bacia. Estimando que 80% é tratado, esse dado não deve estar muito longe, porque ainda há muitos problemas, porque a água de Niterói põe a rede, mas as pessoas não se ligam. E é muito difícil achar a pessoa, e aí vai no caso, ela não, enfim, ou ela não está, ou atende mal, não quer se ligar, é uma coisa de maluco. Então, assim, 20% bruto chega nas lagoas por ano, 1.890 toneladas, são 180 caminhões desse truck pesado, né? 2 prés de Caraí por ano disso aqui, jogando dentro das 2 lagoas, né? É um desafio enorme. A Dionê já conhecia essa figura. Essa figura sempre o pessoal ri, não sei porquê.
Aqui, né, o efeito disso, né, o Gilberto já mostrou, o lodo. Aqui o canal de Camboatá, ele é um canal artificial, né? Aqui a saída dele na Lagoa de Itaipu já está também bem assoreado. É um canal artificial, então isso demanda, não tem jeito, tem que dragar, não vai demandar. Eu acho que esse canal, ele tem que ser visto, no meu ver, como um potencial turístico, de navegar aí por dentro, se pudesse chegar até as duas lagoas através de canoa, de caiaque, ele ficou um ambiente muito bonito. Apesar da degradação em volta e tal, mas ele ficou uma coisa muito interessante. E eu sempre penso em recuperação como uma coisa, não eu, mas lá no CLI, como algo que tem que gerar, não é só, tem que gerar renda, tem que gerar emprego, tem que atrair turista. É para isso também que é muito importante recuperar. Aqui a comporta do Camboatá, né? Em ruína, mas talvez valha a pena recuperar ela. Eu queria que o professor Júlio estivesse aqui. Eu assisti rapidamente assisti um vídeo sobre o impacto de uma usina hidrelétrica que foi construída na saída de um grande lago lá no Canadá. E depois que foi construída essa usina, claro, a usina hidrelétrica ela tenta manter o nível estável para poder ficar gerando o máximo de energia a todo tempo. O que aconteceu? Todos os brejos começaram a morrer. E brejo com a mesma taboa, né? Só que outra espécie lá não é a taboa da mesma espécie daqui. Aí eu falei, que curioso. Aí veio um biólogo de uma universidade explicar que para você ter um lago saudável é preciso que ele oscile. A taboa reproduzia assim, quando o lago descia, a semente caía no solo encharcado, começava a brotar. E aí a água subia, enfim, não sei se esse é o ciclo da taboa aqui, eu não conheço. Mas que é fundamental, oscilar é fundamental. Né? Não existe lagoa no Brasil, a lagoa costeira no estado do Rio de Janeiro, à exceção de Araruama, que não fosse com volume e nível d'água oscilante. Não existia nenhuma, só a lagoa de Maricá, de Araruama, era ligada permanentemente ao mar. E nenhuma conectada permanentemente ao mar, artificialmente ligada ao mar, desde a época da NOS, melhorou por conta dessa obra. Se alguém me disser uma, eu rasgo meu diploma. Aqui a comporta do Tibau, pouco tempo depois de ter sido inaugurada, totalmente enferrujada, a prefeitura entrou e recuperou ela e depois ficou com o pepino na mão. Aí eu acho que isso que vocês fizeram um péssimo acordo. Aquele primeiro pacto com o INEA foi em troca de máquina. Aliás, você acho que nem sabia desse negócio, quando soube já. E depois ainda refizeram o pacto. Aí não viu ainda esse pacto, mas agora ficou com esse pepino na mão, né? Um pepino caro. E o INEA se deu bem. Largou o pepino na mão. Então aqui, esse projeto... Pode ser. Por conta desse pacto, ele está dizendo, que passou a gestão da lagoa. Aí ele falou assim, tem uma boa notícia, não é assim? A lagoa vai ser sua, você vai gerenciar. Agora tem uma má notícia, você vai ter que levar o túnel. E aqui esse túnel que foi bolado só com cálculo hidráulico. Quem leu o IARIMA vê que não tira, aquele IARIMA você extrai e não tira nada. Aliás, o Tiago fez uma avaliação, a equipe do Tiago, do IARIMA do túnel. E assim, eu li, não tiro nada. Entendeu? Então, assim, para que fazer esse túnel? Porque ele vai revitalizar a lagoa. Sim, mas a lagoa de Jacarepaguá também fez isso. Maricá também fez. Não, mas bota aí, é bom. Então, aqui, o que aconteceu? A UF estudou isso, dissertações de mestrado e doutorado, entrou a água, pegou toda a poluição da lagoa, começou a circular melhor e começou a dar problema de vulnerabilidade na lagoa de Piratininga, de Cambuinha. Que projeto genial, né? Que coisa bem bolada. Entendeu? Agora, no computador, aceita tudo. Né? O computador faz qualquer coisa. Não, isso aqui no computador está muito bom. Vai na prática. Tá aí o que deu. Ou não é? Você viu alguma coisa que prestasse daquele arrimo? Você conseguiu tirar alguma conclusão? Não. Então, assim, que diabo de projeto é esse?
esse projeto foi feito em escritório, não teve uma medição de campo. Como pode isso? Então aqui outro projeto também, voo de galinha, que ele agora foi abraçado, né, que era outra compensação, vai levar a lagoa, leva também aquela ilha, esqueci que tem que levar ilha. Aqui a canalização de córrego, que espero que com Jacaré comece a se quebrar esse paradigma de achar que córrego bom é córrego morto, como a engenharia de drenagem no Brasil é muito atrasada. Isso aqui, ó. Isso aí de 1911 é o canal do Alameda. Exatamente, canal da Alameda. A gente continua fazendo a mesma coisa que os engenheiros de 1909 ou 11. Esse é o canal da Alameda. Cadê o rio aqui? Bom, esse aqui é o projeto, que aí sim, aí estava vendo, né? Esse é o Parnite Orla, né? Que agora vai ser implantado, essa é uma iniciativa que eu julgo de todas aquelas. É o PZET e a RESEC, que são as que mais positivos foram, né? Que desencadearam esse processo que a gente está aqui. Os outros todos foram tentativa-erro. Tentativa não é erro não, mas de salvar, né? Aqui o PZET e Orla no entorno do parque, em que nós temos tentado incentivar o INEA a fazer um projeto semelhante. Aqui é um pouco, semelhante não, adaptar essa ideia que foi muito discutida dentro do CLIP, a ideia do Parnite Orla, de usar o wetland, de usar brejo, de não fazer um parque no entorno da Lagoa de Itaipu, semelhante ao entorno da Lagoa de Rodrigo de Freitas, que é tudo concreto, não tem mais natureza ali. Então, aqui, isso aqui que a Cátia Valado lutou muito para sair, e ainda bem, porque virou tipo uma redundância. Eles estão tentando derrubar o decreto que cria o parque, 2 empresas privadas, mas não contavam com a nossa astúcia. Em paralelo tem aqui, ó. Eles vão derrubar isso, mas isso aqui o TJ já deu favorável a esse decreto de FMP. Então eles pode comemorar, mas no outro dia ele vai ter uma surpresa. Não, mas tem isso aqui. Não vai, enfim. Então, recuperação, né? O que é uma restauração ecológica? Isso aqui é uma definição da Sociedade Internacional de Restauração Ecológica, né? É porque a restauração ecológica, na verdade, quem se recupera é o próprio ambiente, né? O que a gente faz é ajudar, mas no final do dia, é a lagoa que vai se recuperar, é como um corpo, né? O médico, se você estiver bem ferrado, ele pode dar uma medicação que for que você vai morrer, se você não estiver bem. E a lagoa é assim. Qualquer ecossistema, né? É um processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado. Celso aqui, que já trabalharam, outras pessoas aqui, não sei, que já trabalharam com reflorestamento. É a mesma coisa. Você planta e depois que a planta atinge certo tamanho, você larga que aí vai no embalo. A vegetação vai no embalo e se auto-recupera. Ecossistema aquático é a mesma coisa, né? Que foi degradado, uma atividade deliberada que encadeia ou acelera. Então, na verdade, é essa a ideia do projeto. Aqui, esse livro é um livro que já está na 3ª edição, que praticamente analisa todas as técnicas de recuperação de lagoa e represa do mundo. Até eu passei para a Dioné já há algum tempo, mas eu achei em PDF, não sei como. E aqui, aí depois fui ver o que seria uma lagoa saudável versus uma lagoa doente. Então, assim, alguns níveis, olhando como eram as lagoas, né? Conexão com o mar. A lagoa saudável não tinha conexão. A lagoa doente está conectada porque tem que ter, que nem a gente quando vai para o hospital tem que ficar ligado na máquina. Então, assim, pode ser feito paralelo. Claro que, que não tem como voltar atrás mais. E ninguém quer voltar, ninguém quer fazer das lagoas de Piratininga e Itaipu voltar para a época do Cabral. Aliás, não é um Cabral, né? Um Cabral 1500. Mas também não podemos transformar a lagoa numa coisa, num braço de mar totalmente diferente. Lagoa é lagoa, braço de mar é braço de mar. É que nem um trabalho de restauração de arquiteto, né? Você é arquiteto, né, Johnny? Então, você pega um geógrafo, desculpa.
Quando você vai restaurar uma igreja antiga, muitas vezes você não consegue ver como ela era originalmente, mas você consegue restaurar ela mais próximo do antigo. Mas não vai transformar a igreja num estacionamento e vai dizer que restaurou. Bom, lagoa e margem são áreas degradadas. Então, para que e como recuperar? Aí a questão é assim, que lagoas queremos? Então, o CLIP fez algumas reuniões com os pescadores, com o pessoal, os membros do CLIP, para dizer o seguinte, olha, nós temos que dar um norte para os engenheiros, para os cientistas e do pessoal da prefeitura, que assumiu a liderança da recuperação. Porque senão vai ficar a cargo da empresa de consultoria dizer para a gente o que a gente tem que aceitar. Não. No processo de recuperação você tem que definir um cenário futuro de que lagoa a gente quer. Aí vem o pedido da Dionê. E nós fizemos esse exercício, né? Há algumas divergências ainda, mas ele está na estratégia que o CLIP e todo mundo assinou, está lá. Né? Então, assim, recuperar para quê? A própria legislação já diz, recuperar para o uso múltiplo. Nós queremos essas lagoas recuperadas para o uso múltiplo. Não queremos que seja uma lagoa em que tenha só água limpa. Água limpa, quem quer só água limpa vai no clube, na praia, vai no clube, vai na piscina, vai lá no clube central, vai nos outros clubes. A água está limpinha, mas não tem um peixe, não tem um caranguejo, não tem um camarão. Tem que ser uso múltiplo. Não é uso múltiplo da água, uso múltiplo do ecossistema. Então está lá, aqui está dizendo uso múltiplo da água, a gente foi além. Então, isso aqui foi um dos primeiros exercícios que nós fizemos, que seriam duas lagoas diferentes funcionando lado a lado. A lagoa de Piratininga, mantida em salinidade não superior a 20, mas eu acho que talvez seja não superior a 12, porque a gente não tinha os dados na época, aí vai usar a resolução CONAMA, né, de modo a proteger essa diversidade paisagística e de biodiversidade. Eu acho que salinizar a lagoa de Piratininga é um erro e iria coroar a grande finalidade do... Enfim, eu acho que não... Nós temos que manter a diversidade biológica, senão, se nós salinizarmos, nós vamos mudar ela totalmente. Não será mais uma lagoa de Piratininga, será um braço de mar. E a lagoa de Itaipu não tem mais volta. Pelo menos no tempo assim que eu consigo imaginar, que a gente consegue imaginar no CLIP, não há como voltar a lagoa de Itaipu a ser como no passado, mas dá para melhorar bastante ela. Mas enfim, isso aqui é fundamental para a equipe, e a próxima slide, para que a equipe de projeto tenha um norte, porque senão qual é o norte? Né? Não é como fazer uma obra, mas vai ter obra e vai ter serviço. Então aqui foi, eu não vou ler todos, foi o que está na estratégia, foi o que foi discutido, foram os usos múltiplos. Claro que isso pode ser rediscutido, mas foi o primeiro ensaio e está na estratégia elaborada pelo CLIP de cenário futuro. Né? Um cenário futuro você expressa como? Você expressa pelos usos múltiplos e você expressa espacialmente. Está aqui, expresso espacialmente. Eu não achei na internet os desenhos do Parque Orla. Então aí eu usei de outro parque, eu nem lembro onde é. Mas basicamente é isso, você expressa o cenário futuro graficamente, isso aqui é como você quer o futuro, e expressa pelos usos múltiplos, que isso norteia as ações e os projetos e orçamentação de como você quer recuperar aquela lagoa, para quê? Esse é o grande desafio. Assim, recuperar para quê? Para quem? Os usos múltiplos respondem isso tudo, mas que uso múltiplo? Está listado. Então, assim, se não há cenário meta, né, é a improvisação, é o fracasso e a perda de dinheiro. Os estudos estão sendo feitos, todo o CLIP participou muito da discussão do escopo, para ser o mais amplo possível, inclusive estudos de uso múltiplo atuais, do passado, todo aquele escopo enorme de estudos, para poder no final não ter um estudo hidráulico, mas ter um estudo ambiental para dizer assim, olha, para chegar nesse cenário tem que fazer isso,
primeiro passo, segundo passo, vai levar tanto tempo e vai custar tanto. Bom, agora, já caminhando para o final, que a Johnny pediu, eu separei os desafios dentro da Lagoa, trouxe alguns do clipe e trouxe alguns que são polêmicos. Dentro do clipe não houve consenso 100%, aliás, consenso é 100% sempre. Bom, a eutrofização e remoção de camadas de lodo, que todo mundo falou, a biodragagem. O que, da pesquisa feita, existem centenas de empresas especializadas, centenas de milhares de empresas especializadas em recuperação de lagoa e laguna na América do Norte, especialmente na Europa e na Austrália, na Nova Zelândia. São os lugares onde existe mais avançado. Japão agora, acabei de conhecer. Então, na verdade, não existe bala de prata. Não existe uma coisa, você vai chegar lá, que nem o Panoramix, né, do Asterix, que tinha aquela bolinha, pum, aí vai subir a árvore. Não existe bala de prata. Em geral, se utiliza um coquetel de tecnologias para você recuperar, que podem envolver muito o que se falou aí. Né? Então, assim, tem a sucção, que foi o Adacto que falou, a aeração, a micro e nanobolha. A nanobolha dá uma saturação de O2 até 270 mil vezes maior que a microbolha na água. Aí vem a circulação artificial, vem a biomanipulação, que é aqui. Eu não vou esticar porque deram uma aula aqui, foram dar uma aula, né? E amanhã também, o Thiago vai falar de mais também. Inativação de fósforo, tem N tecnologia, eu estou falando de tecnologia dentro d'água, não é da margem e da bacia, que foi esse é o objeto da primeira discussão. Né? Eu acho que tem que ter, o CLIP recomenda que tenha remoção de lixo do sedimento, para dar segurança, porque não adianta a lagoa estar limpa, o sedimento da lagoa, das duas, são altamente contaminados de lixo, porque se foram 40 anos jogando o esgoto, foram 40 anos jogando lixo. E quem mora ali perto, eu não moro, mas cada vez que eu ia lá, e fui muito, e vou muito, haviam cenas surreais. Né? Eu já vi vários LPs fincados, uma ótima foto. A pessoa pegou um som de LP, para quem é mais novo não lembra, um LP que quer dizer long play. Era um disco que a gente botava no negócio que rodava e tocava música. Chama-se long play. Parecia o quê? Enfim. Aí jogaram lá, foi fincando o sedimento perto da Ilha do Pontal. Não sei se você viu esse cenário dantesco. Ficava aquele disco todo fincado do lado da Ilha do Modesto, aliás. Dantesco. Né? E aí, o desassoreamento em torno das Ilhas do Modesto, do Pontal, né? Até exatamente com bag. Aquela praça na entrada de Cambuinhas pode ser usada para empilhar os bags, pode ser uma sugestão, você faz até uma arquibancada, porque aquele lugar ali, depois eu vou na foto, eu acho a sugestão aqui que seja, né? A comporta do Tibau, aquele túnel agora está feito lá, vai ter que dar um jeito. Então, assim, que ele não seja livre e que ele seja operado através de uma medição que diga qual é o volume de água que tem que entrar máximo, que pode entrar sem salinizar, para manter a lagoa no nível que foi estabelecido de salinidade. 12, 18, isso tem que definir. O cenário meta, senão vai dar a salinização. E essa composta que eu vou botar, talvez restaurada para dar alguma oscilação, isso tudo é muito difícil de prever em modelo matemático. Aí é muito aquela ciência que a gente chama de gestão adaptativa, é fazer e aprendendo. Fazer, monitorar, aprende e replica. Isso é muito usado no mundo inteiro, porque a gente tem que agir. Não, tem que estudar. Sim, mas não vai estudar o resto da vida até poder agir. Não pode, a falta de informação não pode também brecar a ação. Tem que ser bom senso. A reintrodução da flora e da fauna. Isso, claro que a lagoa tem que estar em melhor estado. E algumas medidas emergenciais, eu não vou mais conversar sobre isso, para a gente avançar. Aqui os aeradores, né, alguns tipos de aeradores. Aí vários aqui, alguns do Brasil, outros de fora, tem tudo que é tipo, modelo, marca
Esses são não são de nanobolha, eles são de microbolha. É muito usado também em estação de piscicultura, né? Porque se não tiver essa aeração também, os tanques se tornam um ambiente muito tóxico para peixe. Aqui alguns aeradores já movidos a energia solar, quer dizer, você não gasta o custo de energia que é o maior, né? Você reduz. Aqui um catavento, esse talvez seja de quando você atinge um certo estágio, você põe esse catavento só para manutenção, porque esse eu não acredito que vire o jogo. Esse aí eu vi num lago lá em Quebec, eu não entendi nada do que era aquilo, eu peguei o canal, fui lá mergulhar, que eu entendi, tem um rotor embaixo. A coisa gira e fica fazendo uma circulação artificial. Aqui é a nossa lagoa, né? Recebi da Juliana, do ICMBio, algum amigo dela tirou, a lagoa está bem cheia, né? Aqui o entorno da lagoa da Ilha do Pontal, né? Eu acho que valia a pena que a ilha voltasse a ser ilha, porque está virando uma zona morta aqui, uma área morta, uma área que não tem circulação nenhuma. E aí botar isso nesse geobag que falaram. Então aqui a Ilha do Modesto, olha aqui. Isso ficou uma zona morta. E essa aqui que é a única discordância que algumas pessoas do CLIF fizeram ao projeto de reflorestamento. Que se a ideia é não salinizar a lagoa, então para que investir? Se não houve essa decisão ainda, para que investir em botar mangue aqui? Porque a região já está ruim. Isso aqui foi uma briga, porque o INEA queria jogar o material, não sei se... você lembra, Kátia? Eles queriam dragar a lagoa e jogar tudo aqui, ó. Aí houve uma reação e eles desistiram. Você não, tá maluco? Isso tudo foi por conta desse polder aqui, que dragaram e jogaram aqui, né? E não sei que época foi isso, mas aí criou uma zona morta e começou a sedimentar. Isso aqui tudo podia ir pro geobag e criaria uma zona de... Oi? Aqui ao lado você tem um segundo canal cintura que foi fechado pelo INEA quando eles a tentativa de jogar material. Certo, isso aí. Aqui a foto que o Gonzalo postou, essa foto é sua, Gonzalo? É de sobrevoo? Sobrevoo que ele fez no Zeppelin. Olha, eu acho assim, valia a pena, até nós discutimos isso, ir com esse canal até próximo do mar, porque quando você recupera um ecossistema aquático, você tem que ter também o manejo do que entra e do que sai, não é só água, você não busca o valor estético da água. Então assim, recapitulando, quem quer estética vai no clube, vai para a piscina. O que a gente quer é restaurar também a produtividade e diversidade. Essa é a visão moderna da recuperação, inclusive de floresta também. Enfim, aí de vez em quando eu acho que não há problema nenhum. Se você tiver uma tábua de maré, uma coisa bem feita, abrir a barra, sim, aí. Até porque tem que manter isso livre para no dia que vier uma grande cheia, esse é um canal extravasor. Esse é um canal extravasor que não tem outra alternativa, né? Aqui, olha aqui como é que está. Ele não mostrou essa foto, foi ele que mandou, foi o Gonzalo, só mostrou antiga. Olha aqui como é que está hoje, né? Então, trazer mais ele, jogar esse material para o lado. É cheio de espécie exótica aqui, vai amendoeira, essas porcaria aí. O INEA fechou esse canal. Hein? O INEA que fechou esse canal. Esse canal era aberto. Acho que aqui já foi falado, né? Recuperar o canal de Camboatá artificial, demanda, né? O canal de Itaipu. Aqui os desafios na bacia e na margem, eu acho que já está muita coisa em andamento, né? Ampliar a infraestrutura de coleta e tratamento, melhorar a eficiência da operação da infraestrutura de coleta e tratamento. A Água de Niterói tem sério problema de operação, as bombas, como é que chama? Me deu branco. As elevatórias vivem dando problema. Então tem que melhorar muito isso aí, vive vazando. Ampliar a superfície de brecha e mata alagada nas margens. E implantar aqui sim, eu concordo com a pessoa que falou aqui, eu acho que as lagoas não aguentam efluente de estação, não dá. Mesmo sendo terciário, elas não aguentam, porque lembre que ela ainda está tratando, o esgoto está chegando. Então eu acho que um emissário
submarino seria a solução de todos os efluentes de estação. Recuperar os rios afluentes, está se aprendendo com o primeiro agora, que é o Jacaré. Também mexer na água poluída de Hannover, que é uma enorme poluição. O Axel falou aqui, outra pessoa falou também, e aí só consegue fazer isso com infiltração de rua e com os brejos que vão ser construídos no Parque Orla. Acho que pode usar também um pouco, isso já podia ser implantado pela Clean, que é aquela estrutura que põe no rio para reter o lixo que vem. Remediar a área contaminada, os diques das valas ali na várzea da Lagoa Itaipu são áreas contaminadas. Tornar mais parque público, né? Já existe Parnite, Pesete, e tão importante quanto tudo isso é resgatar e registrar as terras públicas, que é o antigo leito maior sazonal. Tem muita terra pública. Aqui, caminhando para o final, então, aqui a terra pública, a lagoa, como eu falei, na cota 1.6, a tese a terra pública não é a lagoa vazia, porque não existia lagoa vazia, a lagoa se lava, então a terra pública é o fundo da lagoa cheia, na cota 1.6, porque senão é fácil, eu esvazio a lagoa e vendo os terrenos que eu ganhei esvaziando a lagoa, aí é golpe perfeito. Aqui, repara aqui, ó, essa linha aqui é onde a lagoa enchia. Essa é uma imagem satélite de 1964. O Jamel pegou, que é uma pessoa do clipe, é um biólogo, botou isso num sistema de geoprocessamento e lançou numa imagem satélite atual. Repara a quantidade de gente vivendo no fundo que era de lagoa. Isso foi ao longo dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Tudo isso aqui são solos hidromórficos, não são propícios para construção. Certamente essas pessoas terão problema no futuro. Bom, aí o que a Johnny me falou, terminando então, qual é a sugestão? Aqui não é uma sugestão do clipe, não teve tempo de discutir isso, aqui foi uma conversa com ela, me ligou esses dias e eu já tinha conversado há um tempão atrás, por conta de uma lagoa de Búzios, que queriam recuperar e me consultaram e tal, eu conversei com uma empresa americana da Flórida e perguntei para eles o seguinte, porque o que acontece, as empresas querem vender equipamento. Aí eu falei assim, olha só, ninguém quer comprar equipamento, quer comprar serviço. Vocês topariam ser pagos por resultado? Para surpresa minha, ele falou, topamos. Eu falei, pô, esse é o melhor dos mundos, você pagar por resultado. Assim, olha só, eu quero esse cenário, não interessa se você vai usar nanobolha, eu não quero saber da tecnologia, eu quero que você, daqui a 5 anos, eu quero essa lagoa tanto DO, é muito difícil criar os indicadores, você pode criar os indicadores até em mapa. Eu quero daqui a 2 anos essa batimetria, eu quero alguns parâmetros de qualidade de água, alguns parâmetros de ictiofauna e por aí adiante. Não é nada absurdo fazer, precisa de experiência. E aí eu fui vendo que se faz isso lá fora. Então, assim, aí qual é a sugestão? Né? Contrato, chama-se por métrica de resultado. Contratação de serviço por resultado. Parece que no Brasil é mais usado isso para fazer limpeza, conservação, mas eu não sou advogado administrativa, mas enfim, então assim, a sugestão é contratar um especialista brasileiro, uma empresa, para fazer a preparação do edital, né, a prefeitura, e do termo de referência a partir de modelos empregados no exterior com base nos estudos realizados, que já tem bastante estudo aqui. Né, aí vai fazer esse termo de referência, que não é simples, mas é possível fazer, e o edital. Aí você vai contratar uma empresa ou um consórcio especializado em recuperação de lagoa. E o contrato por resultado para atingir o cenário proposto.
Você não vai contratar, não é um túnel, você vai contratar a recuperação e você vai definir o que você entende por recuperação. E é um contrato por resultado. Você, depois de um ano, começa a pagar o seguinte: você contrata outra empresa, ou a UF, ou seja o que for, para fazer a medição, como é em qualquer obra. E ele vai medir, ó, você não atingiu o OD, pô, não vou te pagar, você atingiu metade da meta de OD, vou te pagar metade, e assim por diante. É um exercício pioneiro, mas é como se faz, né? Eu acho que acabou. Aqui estão a premissa para os contratos por resultado. Isso aí eu não entendi muito porque eu não sou da área, mas eu botei aí, quem quiser tentar entender. Aí o Daniel, que é da área de direito. Mas isso é muito, você está vendo, manutenção, contrato feito isso para manutenção em geral. Mas é possível fazer para recuperação de ecossistema. Dá trabalho, mas eu acho que é a melhor forma de você garantir a recuperação de um ecossistema, porque, primeiro, a empresa vai ter que provar que já fez essa obra, já fez esse serviço. Se não encontrar no Brasil, cola uma empresa brasileira com uma empresa estrangeira para aprender essa tecnologia, porque não tem nada de mais isso, a gente não sabia fabricar avião, e hoje nós somos um dos maiores fabricantes de avião. Aliás, fomos, né, porque o nosso presidente acabou de entregar a empresa a preço de banana para os americanos. Então, assim, aí eu vi uma empresa aqui, essa chamada, eu fiz uma pesquisa, a Dionê falou, pediu para mim, aí eu achei essa aqui, Solitude Lake Management. Tem várias, tem 300, tem muita empresa lá, né? E aqui os serviços que ela faz, ela ajuda a restaurar e preservar o balanço ecológico através de enfoques inovadores para recuperação e gestão de lagos. Muito do que foi falado aqui já são inovações, né? E aqui ela apresenta alguns lagos que ela recuperou. Então tem muito tecnologia pelo mundo, eu acho que é colar com eles e eu acho que é possível fazer com esse enfoque. A prefeitura se protege mais também e é mais uma garantia de resultado. Apresentou o resultado, você quer o ecossistema recuperado, você não quer uma obra, você não quer, não, quero esse troço recuperado e você vai pagando por resultado. É desafiante, não sei nem se o Tribunal de Contas aceita isso, né? Porque aquilo ali é um atraso, aliás, o Tribunal de Contas custa 700 milhões de reais, é a auditoria mais cara do mundo. É 2 vezes o orçamento do INEA, que tem que cuidar do meio ambiente do estado inteiro, o Tribunal de Contas. 700 milhões de reais de orçamento. Isso é brincadeira. Então aqui um requisito, finalizando então, fundamental, que é ter uma equipe de gestão no futuro. Eu acho que tem que começar como OS, para que a gestão não seja feita em escritório. Tem que ter gente no campo, né? E hoje tem só já houve um avanço enorme com o Luciano, de ter a interlocução, porque as outras pessoas não têm tempo. E o Luciano leva as discussões do CLIP, traz a discussão da prefeitura, mas tem que ir além, precisa de gente. Daqui para frente é muito importante, porque essas pessoas vão fazer o meio de campo entre o mundo real e o mundo do planejamento, né? Então é isso que eu tinha para transmitir. Muito obrigado.